Ouça agora o sétimo capítulo do livro Palestras para Cristãos Professos, de Charles Finney. A tradução e edição são feitas pela equipe do canal. Ajude o canal com sua inscrição e like. Deus abençoe. Capítulo 7. A religião da opinião pública. Porque amavam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. João 12:43. Estas palavras foram ditas a respeito de certos indivíduos que se recusaram a confessar que Jesus era o Cristo, porque ele era extremamente impopular entre os escribas e fariseus, e as pessoas principais de Jerusalém. Há uma distinção clara entre o amor próprio, ou o simples desejo de felicidade, e o egoísmo. O amor próprio, o desejo de felicidade e o pavor da miséria é constitucional. É parte de nossa estrutura, como Deus nos fez e como Ele pretendia que fôssemos. E sua satisfação dentro dos limites da lei de Deus não é pecaminosa. Sempre que é satisfeito contrariando a lei de Deus, torna-se pecaminoso. Quando o desejo de felicidade ou o pavor da miséria se torna o princípio controlador e preferimos nossa própria satisfação a algum outro interesse maior, torna-se egoísmo. Quando, para evitar a dor ou obter felicidade, sacrificamos outros interesses maiores, violamos a grande lei da benevolência desinteressada. Não é mais amor próprio, agindo dentro dos limites lícitos, mas egoísmo. Em meu sermão da última sexta-feira à noite, descrevi uma classe de cristãos professos que são movidos a realizar exercícios religiosos pela esperança e pelo medo. Eles são movidos às vezes pelo amor próprio e às vezes pelo egoísmo. Seu objetivo supremo não é glorificar a Deus, mas garantir sua própria salvação. Vocês se lembrarão de que esta classe, e a classe que descrevi antes como os verdadeiros amigos de Deus e do homem, concordam em muitas coisas. E se vocês olharem apenas para as coisas em que concordam, não poderão distinguir entre elas. É somente por uma observação atenta daquelas coisas em que diferem que vocês podem ver que o propósito principal da última classe não é glorificar a Deus, mas garantir sua própria salvação. Dessa forma, podemos ver seu objetivo supremo se manifestar e ver que quando fazem as mesmas coisas exteriormente, que aqueles cujo objetivo supremo é glorificar a Deus fazem, eles as fazem por motivos inteiramente diferentes e, consequentemente, os próprios atos são, aos olhos de Deus, de um caráter inteiramente diferente. Esta noite, pretendo apontar as características da terceira classe de cristãos professos, que amam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. Não quero que pensem que estou insinuando que o mero respeito pela reputação levou esta classe a professar religião. A religião sempre foi impopular demais entre a grande massa da humanidade para tornar algo geral o fato de se tornarem cristãos professos por mera consideração à reputação. Mas quero dizer que, onde não é geralmente impopular tornar-se um cristão professo, isso não diminuirá a popularidade, mas a aumentará com muitos. Opera um motivo complexo, a esperança de garantir a felicidade no mundo futuro, e o fato de que isso pode aumentar a reputação aqui. E assim, muitos são levados a professar religião, quando, afinal, em um exame atento, ver-se-á que o objetivo principal, que é valorizado acima de qualquer outra coisa, é a boa opinião de seus semelhantes. Em vez de perderem isso completamente, eles não professariam a religião. A profissão de fé deles gira em torno disso. E embora professem ser cristãos sinceros, vocês podem ver por sua conduta, em um exame atento, que eles não farão nada que anule essa boa opinião dos homens. Eles não enfrentarão o ódio que deveriam enfrentar, se tivessem que se entregar para erradicar o pecado do mundo. Observem que os pecadores impenitentes são sempre influenciados por uma de duas coisas, em tudo o que fazem que se parece com religião. Ou eles o fazem por consideração a meros princípios naturais, como compaixão ou amor próprio, princípios que são constitucionais neles, ou por egoísmo. As ações, são feitas ou por consideração à sua própria reputação ou felicidade, ou pela satisfação de algum princípio natural neles, que não tem caráter moral, e não pelo amor de Deus neles. Eles amam o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus. Mencionarei agora várias coisas, pelas quais vocês podem detectar o verdadeiro caráter da classe de pessoas de quem venho falando.
que fazem do louvor dos homens seu ídolo, apesar de professarem amar a Deus supremamente. E são coisas pelas quais vocês podem detectar seus próprios caracteres verdadeiros, se houver alguém presente que pertença propriamente a esta classe. Eles fazem o que o apóstolo Paulo diz que certas pessoas faziam em seus dias, e por essa razão permaneciam ignorantes da verdadeira doutrina. Eles medem-se a si mesmos por si mesmos e comparam-se consigo mesmos. Há um vasto número de indivíduos que, em vez de fazerem de Jesus Cristo seu padrão de comparação e da Bíblia sua regra de vida, manifestamente não almejam tal coisa. Eles mostram que nunca sonharam seriamente em fazer da Bíblia seu padrão. A grande questão para eles é se fazem mais ou menos o mesmo número de coisas na religião, e são mais ou menos tão piedosos quanto as outras pessoas, ou quanto as igrejas ao seu redor. O objetivo deles é manter uma profissão de fé respeitável. Em vez de inquirirem seriamente por si mesmos o que a Bíblia realmente exige e perguntarem como Jesus Cristo agiria em tais e tais casos, eles estão olhando simplesmente para o nível comum dos cristãos professos e estão satisfeitos em fazer o que é louvável na estima deles. Eles provam de forma demonstrativa que seu objetivo não é tanto fazer o que a Bíblia estabelece como dever, mas fazer o que a grande massa de cristãos professos faz, fazer o que é respeitável em vez do que é certo. Esta classe de pessoas não se preocupa em elevar o padrão de piedade ao seu redor. Eles não se incomodam com o fato de que o padrão geral de piedade é tão baixo na igreja que é impossível levar a grande massa de pecadores ao arrependimento. Eles acham que o padrão atual é autossuficiente. Seja qual for o padrão no momento, ele os satisfaz. Enquanto os verdadeiros amigos de Deus e do homem estão reclamando da igreja porque o padrão de piedade é tão baixo e tentando despertar a igreja para elevar o tom da religião. Tudo isso parece a esta classe de pessoas como criticismo e uma disposição intrometida e inquieta, e como se denotasse um espírito mau neles. Assim como quando Jesus Cristo denunciou os escribas e fariseus e os principais religiosos de sua época, eles disseram: "Ele tem demônio." Ora, ele está denunciando nossos doutores de teologia e todos os nossos melhores homens, e até ousa chamar os escribas e fariseus de hipócritas, e nos diz que se a nossa justiça não exceder a deles, de modo algum entraremos no reino dos céus. Que espírito mau ele tem! Uma grande parte da igreja nos dias de hoje tem o mesmo espírito, e todo esforço para abrir os olhos da igreja e fazer os cristãos verem que vivem tão por baixo, tão mundanamente, tão parecidos com hipócritas, que é impossível que a obra do Senhor prossiga. Apenas excita má vontade e ocasiona reprovação. Oh, dizem eles, que espírito mau ele demonstra, tão crítico e tão indelicado. Certamente isso é tudo, menos o espírito manso, gentil e amoroso do Filho de Deus. Eles se esquecem de como Jesus Cristo derramou seus anátemas, suficientes para fazer tremer as colinas da Judéia contra aqueles que tinham a reputação de ser o povo mais piedoso daquela época, como se Jesus Cristo nunca tivesse dito nada severo a ninguém, mas apenas bajulasse as pessoas e as seduzisse para seu reino. Quem não sabe que foi o espírito hipócrita, exibido pelos professos de religião que despertou sua alma, moveu sua indignação e provocou suas torrentes ardentes de denúncia? Ele estava sempre reclamando justamente das pessoas que eram tidas como padrões de piedade, e as chamava de hipócritas, e trovejava sobre suas cabeças as palavras terríveis: "Como escapareis da condenação do inferno?" Não é de admirar, quando tantos amam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus, que haja agitação quando a verdade é dita. Eles estão muito satisfeitos com o padrão de piedade como está e acham que, enquanto o povo está fazendo tanto pelas escolas dominicais, missões e folhetos, está indo muito bem, e se perguntam o que o homem pregador quereria mais. Ai de sua cegueira! Eles parecem não saber que, com tudo isso, a vida da generalidade dos cristãos professos é quase tão diferente do padrão de Jesus Cristo quanto a luz é das trevas. Eles fazem distinção entre aqueles requerimentos de Deus que são fortemente impostos pelo sentimento público e aqueles que não são assim guardados. Eles são muito escrupulosos em observar os requerimentos que o sentimento público distintamente favorece, enquanto facilmente desprezam aqueles que o sentimento público não impõe.
Vocês têm ilustrações disso por toda parte. Eu poderia mencionar a reforma da temperança. Quantos existem que cedem ao sentimento público nesta matéria, o que nunca cederiam a Deus ou ao homem? No início, esperaram para ver no que ia dar. Resistiram a abrir mão das bebidas fortes. Mas quando isso se tornou popular e descobriram que podiam passar muito bem com outros estimulantes alcoólicos, eles abriram mão. Mas estão determinados a não ceder, além do ponto para onde o sentimento público os empurra. Eles mostram que o objetivo deles, ao se unirem à sociedade de temperança, não é levar adiante a reforma, de modo a matar o monstro da intemperança, mas seu objetivo é manter uma boa reputação. Eles amam o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus. Vejam quantos indivíduos existem que guardam o sábado, não porque amam a Deus, mas porque é respeitável. Isso fica manifesto, porque eles o guardam enquanto estão entre seus conhecidos, ou onde são conhecidos. Mas quando chegam a um lugar onde não são conhecidos, ou onde não será uma desgraça pública, vocês os encontrarão viajando no sábado. Todos aqueles pecados que são reprovados pela opinião pública, esta classe de pessoas se abstém deles, mas fazem outras coisas tão ruins quanto que não são vistas com tanta desaprovação. Elas cumprem aqueles deveres que são impostos pela opinião pública, mas não aqueles que são menos impostos. Elas não deixarão de ir ao culto público no sábado, porque não conseguiriam manter reputação alguma de religiosidade se o fizessem. Mas negligenciam coisas que são tão peremptoriamente ordenadas na palavra de Deus, onde um indivíduo habitualmente desobedece a qualquer mandamento de Deus, sabendo que o é. É tão certo quanto sua alma vive, que a obediência que ele parece prestar não vem de uma consideração pela autoridade de Deus, ou amor a Deus, mas de outros motivos. Ele de fato não obedece a nenhum mandamento de Deus. O apóstolo resolveu esta questão, porque qualquer, diz ele, que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isto é, não guarda verdadeiramente nenhum preceito da lei. A obediência aos mandamentos de Deus implica um estado de coração obediente, e, portanto, nada é obediência que não implique uma consideração suprema pela autoridade de Deus. Agora, se o coração de um homem está certo, então tudo o que Deus ordena, ele considera como de maior importância do que qualquer outra coisa. E se um homem considera qualquer outra coisa de peso superior à autoridade de Deus, esse é seu ídolo. O que quer que consideremos supremamente, esse é o nosso Deus. Seja reputação ou conforto, ou riquezas ou honra, ou o que quer que seja que consideremos supremamente, esse é o Deus de nossos corações. Seja qual for a razão de um homem para negligenciar habitualmente qualquer coisa que ele sabe ser o mandamento de Deus, ou que ele vê ser necessária para promover o reino de Cristo, há a demonstração absoluta de que ele considera aquilo outra coisa como supremo. Não há nada aceitável a Deus em nenhum de seus serviços. Esteja certo, toda a sua religião é a religião do sentimento público. Se ele negligencia qualquer coisa exigida pela lei de Deus, porque pode passar adiante na negligência, e o sentimento público não a exige, ou se ele faz outras coisas inconsistentes com a lei de Deus, meramente porque a opinião pública o exige, é um simples fato que é ao sentimento público que ele presta obediência em toda a sua conduta, e não há uma consideração pela glória de Deus. Como é com vocês, amados? Vocês habitualmente negligenciam algum requerimento de Deus, porque não é sustentado e imposto pelo sentimento público? Se você é um cristão professo, presume-se que não negligencia nenhum requerimento que seja fortemente incentivado pelo sentimento público. Mas como é com os outros? Vocês não negligenciam habitualmente alguns deveres? Vocês não vivem em algumas práticas respeitáveis entre os homens, que sabem ser contrárias à lei de Deus? Se o fazem, é a demonstração absoluta de que vocês consideram mais as opiniões dos homens do que o julgamento de Deus. Escreva seu nome. Hipócrita. Esta classe de cristãos professos tende a se entregar a alguns pecados quando está longe de casa, os quais não cometeria em casa. Muitos homens que são temperantes em casa, quando se afastam, bebem seu copo de conhaque com água à mesa sem problemas, ou vão ao bar de um barco a vapor e pedem bebida sem vergonha. Ou se estão na Europa, vão ao teatro. Quando eu estava no Mediterrâneo, em Messina,
Um cavalheiro me perguntou se eu iria ao teatro com ele. O quê? Eu ir ao teatro? Um ministro ir ao teatro? Ora, disse ele, você está longe de casa e ninguém ficaria sabendo. Mas Deus não saberia? Era claro que ele pensava que, embora eu fosse um ministro, eu poderia ir ao teatro quando estivesse longe de casa. Não importava se Deus soubesse, contanto que os homens não soubessem. E como ele teria essa ideia? Se não por ver ministros que fariam exatamente tais coisas. Outra manifestação do caráter desses indivíduos é que eles se entregam ao pecado secreto. Estou falando agora de algo pelo qual vocês podem conhecer a si mesmos. Se vocês se permitem quaisquer pecados secretamente, quando podem fazê-lo sem que nenhum ser humano saiba, saibam que Deus vê isso e que Ele já escreveu seu nome. Hipócrita. Vocês têm mais medo da desonra aos olhos dos mortais do que da desonra aos olhos de Deus. Se vocês amassem a Deus supremamente, seria de pouca importância para vocês que qualquer um ou todos os outros soubessem de seus pecados, em comparação com o fato de Deus os conhecer. Se tentados a algo assim, vocês exclamariam, o quê? Devo eu cometer pecados sob os olhos de Deus? Eles se entregam a omissões secretas do dever, as quais não ousariam deixar que outros soubessem. Eles podem não praticar pecados secretos, ou se entregar àquelas poluições secretas das quais se fala, mas negligenciam aqueles deveres que, se fosse sabido que os negligenciam, seriam considerados vergonhosos para seu caráter cristão. Tais como a oração secreta, por exemplo. Eles irão à comunhão, sim, à comunhão, e parecerão ser muito piedosos no sábado, e ainda assim, quanto à piedade privada, nada sabem dela. Seu local de oração secreto é desconhecido por Deus ou pelo homem. É fácil ver que a reputação é o ídolo deles. Eles temem perder sua reputação mais do que ofender a Deus. Como é com vocês? É fato que vocês habitualmente omitem esses deveres secretos e são mais cuidadosos em realizar seus deveres públicos do que os privados. Então qual é o seu caráter? Vocês precisam que lhes digam? Eles amavam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. A consciência desta classe de pessoas parece ser formada por outros princípios que não os do Evangelho. Eles parecem ter consciência naquelas coisas que são populares e nenhuma consciência naquelas coisas que não são exigidas pelo sentimento público. Você pode pregar para eles seu dever com toda a clareza e prová-lo com toda a clareza, e até mesmo fazê-los confessar que é seu dever, e ainda assim, enquanto o sentimento público não o exigir e não for uma questão de reputação, eles continuarão da mesma maneira que antes. Mostre a eles um assim diz o Senhor, e faça-os ver que seu caminho é palpavelmente inconsistente com a perfeição cristã e contrário aos interesses do reino de Cristo, e ainda assim eles não mudarão. Eles deixam manifesto que não é o requerimento de Deus que eles consideram, mas o requerimento da opinião pública. Eles amam o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus. Esta classe de pessoas geralmente teme muito a ideia de ser considerada fanática. Eles ignoram, na prática, um princípio elementar da religião, que o mundo inteiro está errado, que o sentimento público do mundo está todo contra Deus, e que todo aquele que pretende servir a Deus deve, em primeiro lugar, posicionar-se contra o sentimento público do mundo. Eles devem partir do princípio de que, em um mundo de rebeldes, o sentimento público está tão certamente errado quanto é certo que há uma controvérsia com Deus. Eles nunca tiveram seus olhos abertos para esta verdade fundamental, que o mundo está errado e que os caminhos de Deus são diretamente opostos aos caminhos deles. Consequentemente, é verdade, e sempre foi verdade, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eles serão chamados de fanáticos e supersticiosos, ultra-radicais e coisas do tipo. Sempre foram e sempre serão, enquanto o mundo estiver errado. Mas esta classe de pessoas nunca irá além do que é consistente com as opiniões dos homens mundanos. Eles dizem que devem fazer isto e aquilo, a fim de ter influência sobre tais homens. Exatamente o oposto disso é o caminho dos verdadeiros amigos de Deus e do homem. Seu objetivo principal é reverter a ordem do mundo e virar o mundo de cabeça para baixo, para levar todos os homens a obedecer a Deus e todas as opiniões dos homens a se conformarem à palavra de Deus e todos os usos e instituições do mundo a concordarem com o espírito do Evangelho.
Eles estão muito determinados a fazer amigos de ambos os lados. Eles sempre adotam o caminho do meio. Evitam a reputação de serem justos demais por um lado, e por outro, de serem maus ou irreligiosos. Tem sido assim por séculos. Uma pessoa pode manter uma profissão de fé respeitável sem nunca ser chamada de fanática. E o padrão ainda é assim, sem nunca ser chamado de fanático. E o padrão ainda é tão baixo que provavelmente a grande massa das igrejas protestantes está tentando ocupar este terreno intermediário. Eles pretendem ter amigos de ambos os lados. Não são classificados como réprobos por um lado, nem como fanáticos ou beatos por outro. São cristãos da moda. Eles podem ser chamados de cristãos da moda por duas razões. Uma é que seu estilo de religião é popular e está na moda. E a outra é que eles geralmente seguem as modas mundanas. O objetivo deles na religião não é fazer nada que desagrade o mundo. Não importa o que Deus requeira, eles estão determinados a ser tão prudentes a ponto de não atrair sobre si as censuras do mundo, nem ofender os inimigos de Deus. Eles manifestamente têm mais consideração pelos homens do que por Deus. E se eles estiverem em circunstâncias tais que precisem fazer o que desagradará seus amigos e vizinhos, ou ofender a Deus, eles ofenderão a Deus. Se o sentimento público colide com os mandamentos de Deus, eles cederão ao sentimento público. Eles farão mais para ganhar o aplauso dos homens do que para ganhar o aplauso de Deus. Isso é evidente pelo fato de que eles só prestarão obediência àqueles requerimentos de Deus que são sustentados pela opinião pública. Embora não exerçam abnegação para ganhar o aplauso de Deus, eles, no entanto, exercerão grande abnegação para ganhar o aplauso dos homens. Os homens que abriram mão das bebidas fortes, porque o sentimento público tornou isso necessário, abrirão mão do vinho também, assim que um sentimento público suficientemente poderoso o exigir. E não até então. Eles estão mais ansiosos para saber quais são as opiniões dos homens sobre eles, do que para saber qual é a opinião de Deus sobre eles. Se alguém desta classe é um ministro e prega um sermão, ele fica mais ansioso para saber o que as pessoas acharam dele, do que para saber o que Deus achou dele. E se ele comete algo parecido com um fracasso, a desonra disso diante dos homens o atinge 10 vezes mais do que o pensamento de que ele desonrou a Deus, ou atrapalhou a salvação de almas. Exatamente assim é com um presbítero, ou um membro da igreja desta classe. Se ele ora em uma reunião ou exorta, fica mais preocupado em saber o que pensam disso, do que em saber o quanto Deus se agradou. Se tal pessoa tem algum pecado secreto descoberto, ela fica vastamente mais angustiada por causa disso, porque foi desonrada, do que porque Deus foi desonrado. Ou se ela cai em pecado aberto, quando vem a ser confrontada com isso, preocupa-se 2 vezes mais com a desonra do que com o pecado em si. Eles ficam mais ansiosos com sua aparência aos olhos do mundo do que aos olhos de Deus. As mulheres com esse perfil ficam vastamente mais ansiosas quando vão à igreja sobre como o corpo parecerá aos olhos dos homens do que como o coração parecerá aos olhos de Deus. Tal pessoa passará a semana inteira empenhada em arrumar tudo, de modo a fazer sua pessoa parecer vantajosa, e talvez não passe meia hora em seu quarto de oração, preparando seu coração para comparecer diante de Deus, em seus átrios. Qualquer um pode ver num relance o que é essa religião no momento em que ela é exposta. Ninguém tem dificuldade em dizer qual é o nome desse homem ou dessa mulher. É hipócrita. Eles entrarão na casa de Deus com seus corações escuros como a meia-noite, enquanto tudo em sua aparência externa é belo e decente. Eles precisam parecer bem aos olhos dos homens. Não importa como esteja aquela parte na qual Deus fixa seu olhar. O coração pode estar escuro, desordenado e poluído, e eles não se importam contanto que o olho do homem não detecte nenhuma mancha. Eles se recusam a confessar seus pecados da maneira que a lei de Deus exige, para não perderem sua reputação entre os homens. Se em algum momento lhes é exigido que confessem mais do que acham consistente com sua reputação, ficam mais ansiosos sobre como isso afetará seu caráter, do que em saber se Deus está satisfeito. Examinem seus corações, vocês que fizeram confissões, e vejam o que mais afeta suas mentes, a questão sobre o que Deus pensou disso ou o que os homens pensaram disso.
Vocês se recusaram a confessar o que sabiam que Deus exigia, porque isso prejudicaria sua reputação entre os homens. Deus não julgará seus corações? Apenas sejam honestos agora, e que isso seja respondido. Eles cederão ao costume aquilo que sabem ser prejudicial à causa da religião e ao bem-estar da humanidade. Um exemplo notável disso é encontrado na maneira de comemorar o dia de Ano Novo. Quem não sabe que a maneira costumeira de comemorar o dia de Ano Novo, servindo seu vinho, seus bolos finos e banquetes caros, e passando o dia como passam, é um desperdício de dinheiro, prejudicial à saúde e prejudicial às suas próprias almas e aos interesses da religião. E, no entanto, eles o fazem. Nos dirão que pessoas que fazem isso, sabendo que é prejudicial, amam supremamente a Deus? Não me importa quem tente defender tal costume. Ele é errado. E todo cristão deve saber que é assim. E aqueles que persistem nele, sabendo que não deveriam, demonstram que uma consideração suprema por Deus não é sua regra de vida. Eles farão coisas de caráter duvidoso, ou coisas de cuja licitude duvidam fortemente, em obediência ao sentimento público. Vocês se lembrarão que, na noite do primeiro dia do ano, abordei este assunto e mostrei que aqueles que fazem coisas de caráter duvidoso, de cuja licitude não estão satisfeitos, são condenados por isso aos olhos de Deus. Eles frequentemente têm vergonha de cumprir seu dever, e tanta vergonha que não o cumprem. Ora, quando uma pessoa tem tanta vergonha de fazer o que Deus exige, a ponto de não o fazer, fica claro que sua própria reputação é seu ídolo. Quantos vocês encontram que têm vergonha de reconhecer Jesus Cristo, vergonha de repreender o pecado nas altas ou baixas esferas, e vergonha de se manifestar quando a religião é atacada? Se eles considerassem Deus supremamente, poderiam algum dia ter vergonha de cumprir seu dever? Suponha que a esposa de um homem fosse caluniada. Ele teria vergonha de defender sua esposa? De modo algum. Se seus filhos fossem maltratados, ele teria vergonha de tomar o partido deles? Não se ele os amasse. Não seria a vergonha que o impediria de defender sua esposa ou filhos. Se um homem fosse favorável à administração do governo de seu país e o ouvisse ser caluniado, ele teria vergonha de defendê-lo. Ele poderia não achar conveniente falar por outras razões, mas se fosse um verdadeiro amigo do governo, não teria vergonha de falar em seu favor em lugar algum. Ora, pessoas como as de que estou falando não tomarão uma posição decidida quando estiverem entre os inimigos da verdade, onde estariam sujeitas à reprovação por fazê-lo. Elas são muito corajosas pela verdade quando estão entre seus amigos e farão uma grande exibição de sua coragem. Mas quando postas à prova, venderão o Senhor Jesus Cristo, ou o negarão diante de seus inimigos e o exporão à vergonha pública, em vez de repreender a maldade, ou se manifestar por sua causa entre seus inimigos. Eles se opõem a todas as investidas contra sua autoindulgência, investidas essas provenientes da luz crescente sobre assuntos práticos. Eles ficam muito perturbados com cada nova proposta que mexe em seus bolsos, ou que interfere em sua autoindulgência habitual. E você pode falar o quanto quiser e pregar o quanto quiser a favor disso. Há apenas uma maneira de alcançar esse tipo de gente, e é criando um novo sentimento público. Quando você tiver trazido, pelo poder da benevolência e da consciência, um número suficiente de pessoas na comunidade para criar um sentimento público a favor da proposta, então eles adotarão suas novas propostas, e não antes. Eles estão sempre angustiados com o que chamam de ultrarradicalismo da época. Eles têm muito medo de que o ultrarradicalismo dos dias atuais destrua a igreja. Dizem que estamos levando as coisas longe demais e que produziremos uma reação. Tomemos, por exemplo, a reforma da temperança. Os verdadeiros amigos da temperança agora sabem que o álcool é a mesma coisa, onde quer que seja encontrado, e que para salvar o mundo e banir a intemperança é necessário banir o álcool em todas as suas formas. O ponto crucial da reforma da temperança ainda não foi decidido. A massa da comunidade nunca foi chamada a qualquer abnegação na causa. O ponto em que ela vai apertar é quando se chegar à questão de se os homens exercerão abnegação para esmagar o mal. Se eles puderem continuar a beber vinho e cerveja, não é abnegação nenhuma abrir mão das bebidas fortes. É apenas mudar a forma como o álcool é ingerido,
e eles podem beber tão livremente quanto antes. Muitos amigos da causa, quando viram as multidões que estavam aderindo a ela, estavam prontos para gritar vitória. Mas a verdadeira questão ainda não foi testada. E multidões nunca cederão, até que os amigos de Deus e do homem possam formar um sentimento público tão forte a ponto de esmagar o caráter de todo homem que não abrir mão disso. Vocês encontrarão muitos doutores de teologia e pilares da igreja que têm condições de beber seu vinho, que se manterão firmes, e nenhum mandamento de Deus, nenhum requerimento de benevolência, nenhum desejo de salvar almas, nenhuma piedade pela humanidade que sangra, moverá tais pessoas, até que vocês possam formar um sentimento público tão poderoso a ponto de forçá-las a isso, sob pena de perda de reputação. Porque eles amam o louvor dos homens. E há uma dúvida agora em minha mente, uma questão de dúvida solene e ansiosa. Se, no atual estado de baixa piedade e declínio de avivamentos de religião na igreja, um sentimento público pode ser formado tão poderoso a ponto de fazer isso. Senão, seremos forçados a recuar. A reforma da temperança, como uma represa de areia, será varrida, as comportas serão abertas novamente, e o mundo cambaleará rumo ao inferno. E, no entanto, milhares de cristãos professos que querem desfrutar do respeito público e, ao mesmo tempo, desfrutar da vida à sua própria maneira, estão gritando como se estivessem angustiados com o ultra-radicalismo dos tempos. Eles frequentemente se opõem a homens, medidas e coisas, enquanto são impopulares e sujeitos à reprovação. E quando se tornam populares, aderem a eles. Deixe um indivíduo percorrer as igrejas em qualquer região e despertá-las para um avivamento da religião. Enquanto ele for pouco conhecido, essas pessoas não hesitarão em falar contra ele, mas deixe-o prosseguir e ganhar influência, e elas aderirão, o elogiarão e professarão ser seus amigos mais fervorosos. Foi exatamente assim com Jesus Cristo. Antes de sua morte, ele tinha um certo grau de popularidade. Multidões o seguiam, enquanto ele passava pelas ruas e gritavam, "Hosana, Hosana!" Mas observem, elas nunca o seguiriam um átomo além do ponto até onde sua popularidade o seguia. Assim que ele foi preso como um criminoso, todas se viraram e começaram a gritar, "Crucifica-o, crucifica-o!" Esta classe de pessoas, assim como acompanha a maré para um lado, quando um homem é reprovado, também acompanhará a maré para o outro lado, quando ele passa a ser honrado. Há apenas uma exceção, e é quando elas se comprometeram tanto com a oposição que não podem mudar de lado sem desonra. E então elas ficarão em silêncio, até que surja outra oportunidade para liberar os fogos ardentes que estão latejando dentro delas. Muitas vezes, um avivamento em uma igreja, quando começa, sofre oposição de certos membros da igreja. Eles não gostam que tais coisas sejam conduzidas, têm medo de que haja excitação carnal demais e coisas do tipo. Mas a obra prossegue, e pouco a pouco eles parecem aderir e ir com a multidão. Por fim, o avivamento acaba, e a igreja esfria novamente, e em pouco tempo você encontrará esta classe de pessoas renovando sua oposição à obra, e à medida que a igreja declina, eles pressionam com sua oposição, e talvez no final induzam a própria igreja a se posicionar contra o próprio avivamento do qual tanto desfrutaram. Esta é exatamente a maneira como indivíduos têm agido em relação aos avivamentos neste país. Existem muitos casos assim. Eles foram intimidados pelo sentimento público e forçados a se curvar ao avivamento, enquanto este estava em seu poder. Mas pouco a pouco, à medida que o avivamento declina, eles começam a externar a oposição que está em seus corações e que foi suprimida por um tempo, porque o avivamento era popular. Tem sido exatamente assim em relação à causa das missões, em certo grau. E se algo acontecesse desfavorável às missões, de modo a quebrar o poder atual do sentimento público a seu favor, vocês encontrariam muitos desses apoiadores de tempo bom passando para a oposição. Se alguma medida é proposta para promover a religião, eles são muito sensíveis e escrupulosos para não deixar que nada que seja impopular seja feito. Se vivem em uma cidade, perguntam,
O que as outras igrejas pensarão de tal medida? Se for provável que traga reprovação sobre sua igreja ou seu ministro, aos olhos dos ímpios ou aos olhos das outras igrejas, eles ficam angustiados com isso. Não importa quanto bem fará, ou quantas almas salvará. Eles não querem que nada seja feito que prejudique a respeitabilidade de sua igreja. Esta classe de pessoas nunca almeja formar um sentimento público a favor da piedade perfeita. Os verdadeiros amigos de Deus e do homem estão sempre almejando formar o sentimento público e corrigir o sentimento público em todos os pontos em que está errado. Eles estão determinados com todo o coração a investigar todos os males do mundo, reformar o mundo e expulsar a iniquidade da terra. A outra classe está sempre seguindo o sentimento público como ele é e tateando o rumo da maré para ir naquela direção, recuando de tudo o que vai contra o sentimento público. Estão prontos para rotular como imprudente ou precipitado qualquer homem ou qualquer coisa que vá contra a maré do sentimento público e a vire na outra direção. Observações. Observação 1. É fácil para as pessoas receberem crédito por seus pecados e fazerem-se acreditar que certas coisas são atos de piedade, quando, na verdade, são apenas atos de hipocrisia. Elas fazem as coisas que exteriormente pertencem à piedade e dão a si mesmas crédito por serem piedosas, quando seus motivos são todos corruptos e vazios, e nenhum deles extraído de uma consideração suprema pela autoridade de Deus. Isso fica manifesto pelo fato de que elas não fazem nada, exceto onde os requerimentos de Deus são respaldados pelo sentimento público. A menos que você almeje fazer todo o seu dever e prestar obediência em tudo, a piedade pela qual você reivindica crédito é mera hipocrisia e é, de fato, pecado contra Deus. Observação 2. Há muito mais piedade aparente na igreja do que piedade real. Há muitas coisas que os pecadores supõem ser boas, mas que são abomináveis aos olhos de Deus. Observação 3. Mas se não fosse pelo amor à reputação e pelo medo da desonra, quantos há na igreja que irromperiam em aberta apostasia? Quantos há aqui que sabem que vocês irromperiam em vício aberto se não fossem as restrições do sentimento público, o medo da desonra e o desejo de ganhar o crédito da virtude? Onde uma pessoa é virtuosa por consideração à autoridade de Deus, quer o sentimento público a favoreça ou a reprove, isso é verdadeira piedade. Caso contrário, eles têm sua recompensa. Eles o fazem em prol de ganhar crédito aos olhos dos homens, e eles o ganham. Mas se esperam algum favor da parte de Deus, certamente ficarão desapontados. A única recompensa que ele concederá a tais hipócritas egoístas é que sejam condenados. E agora desejo saber quantos de vocês determinarão fazer seu dever, e todo o seu dever, de acordo com a vontade de Deus, seja qual for o sentimento público. Quem de vocês concordará em tomar a Bíblia por sua regra, Jesus Cristo por seu modelo, e fazer o que é certo em todos os casos, independentemente do que o homem diga ou pense? Todo aquele que não estiver disposto a assumir esta posição deve considerar-se um estranho à graça de Deus. Ele de modo algum está em estado de justificação. Se ele não está resolvido a fazer o que sabe ser certo, seja qual for o sentimento público, isso é prova positiva de que ele ama mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. E deixem-me dizer aos pecadores impenitentes presentes: vocês veem o que é ser um cristão. É ser governado pela autoridade de Deus em todas as coisas, e não pelo sentimento público. Viver não por esperanças e medos, mas por consagração suprema de si mesmo a Deus. Vocês veem que, se pretendem ser religiosos, precisam calcular o custo. Eu não vou bajulá-los. Eu nunca tentarei persuadi-los a se tornarem religiosos, omitindo a verdade. Se vocês pretendem ser cristãos, vocês precisam se entregar totalmente a Cristo. Vocês não podem flutuar até o céu nas ondas do sentimento público. Não vou enganá-los neste ponto. Você pergunta, pecador, o que será de todos esses cristãos professos que se conformam com o mundo e que amam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus? Eu respondo: eles irão para o inferno com você e com todos os outros hipócritas. Tão certo quanto a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto,
Saí do meio deles, povo meu, e separai-vos, e eu vos receberei, diz o Senhor. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. E agora quem fará isso? Na igreja e entre os pecadores, quem fará isso? Quem? Quem está do lado do Senhor? Quem está disposto a dizer: não mais andaremos com a multidão para fazer o mal, mas estamos determinados a fazer a vontade de Deus em todas as coisas, sejam quais forem, e que o mundo pense ou diga de nós o que quiser. Tantos de vocês quantos estiverem agora dispostos a fazer isso, o significarão levantando-se em seus lugares diante da congregação, e então se ajoelharão, enquanto a oração é oferecida, para que Deus aceite e cele sua aliança solene de obedecer a Deus doravante em tudo, por má fama ou por boa fama.